Fala, gente, nesse vídeo aqui eu vou comentar da volta de ReZero, que chegou aí na sua 4ª temporada, cheio de dor e sofrimento, do jeito que a gente gosta. Para de me olhar assim. Para os curiosos que entraram nesse vídeo e não sabem nada da história, ela acompanha um cara que vai para um mundo de fantasia e descobre que tem o poder de voltar no tempo toda vez que morre. E ele morre um bocado. A parte engraçada é que essas são as mortes boas, porque ele morreu tão rápido que ele nem sentiu. As mortes ruins são as que ele sofre pra caramba antes de morrer. Mas eu obviamente não vou colocar uma cena dessa no começo do vídeo, até porque eu não quero assustar ninguém. Ainda. Ele quase morreu por um abraço nesse último episódio. Essa personagem nova tá roubando a cena. Eu vou falar dela mais à frente no vídeo. E bom, assim que chega nesse mundo, fora morrer muito rapidamente, ele se apaixona loucamente por uma elfa, muito bonita, vale dizer. E que depois de 4 temporadas, finalmente aprendeu a ter ciúme. Ela também gosta de abares desconhecidos e pedir leite quentinho. Não tô brincando. Isso foi estranho. Será que o autor riu quando ele escreveu essa cena? Ele deve estar rindo até agora. A não ser que ele não tenha maldade no coração, o que é meio impossível para quem escreve um tipo de história como essa. Como sempre, se gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal. E quem quiser apoiar mais no meu trabalho, clica aí no botão de Seja Membro e dá uma olhada nas várias vantagens que tem, fora os mais de 1000 vídeos exclusivos. E bom, o que eles estão fazendo nessa temporada? Estão basicamente indo até uma torre para descobrir uma forma de salvar pessoas que eles gostam, incluindo uma certa pessoa que tá meio que inconsciente desde a primeira temporada. É a forma fácil de resumir esse negócio todo. E bom, uma coisa bem interessante que aconteceu foi a troca de vestimentas. Cara, finalmente ele ganhou uma roupa normal. Ninguém comenta nem, oh, cara, você finalmente tirou aquele uniforme que você usava um tempão na história. Então finalmente está ambientado no mundo de fantasia. Você pode pensar que isso não tem nada demais se você entrou nesse vídeo e não sabe nada da história. Mas o protagonista usou essa roupa por 1 ano e meio nesse mundo. E ficou legal até a roupa nova dele. Outra pessoa que tá de roupa nova é a Emília. Embora o que a maioria das pessoas tenha reparado foi uma outra coisinha. Emília também agora tá de colante. Só que com essa capa acaba mostrando. Só que o pessoal tá zoando que... Ué, o que aconteceu com o silicone da Emília? Ela ganhou um silicone pesado aí na na 3ª temporada. Parece que tiraram tudo. Ficou muito estranho isso. Mas, tipo, ninguém comenta nada. Tipo, eu achei bizarro. Pô, a gente ficou séculos dessa história que ele comeu uma roupa. Sempre, praticamente. Eu acho que ele só usou uma roupa de mordomo uma época lá, mas foi isso, fora. E aí ele troca finalmente pra uma roupa ambientada e ninguém fala nada. A roupa da Emília também, ele não deu um comentário da roupa do colante da Emília. Ele ficou interessado que ele vai comentar, caramba. Alguns podem estar achando estranho porque eu tô falando do episódio 2 e eu não comentei nada do episódio 1. É porque o episódio 1 não aconteceu nada de interessante. Pelo menos não pra comentar sobre, na minha opinião. Pô, Marco, mas e o Garfield com a mãe dele? Eu não ligo pro Garfield. Eu sei, deve ter um bando de fãs do Garfield agora olhando pra minha cara. Mas muito feio. Entrem na fila, os fãs do Subaru querem minha cabeça há muito mais tempo do que vocês. E agora, voltando ao que interessa, tem a cena do deserto, onde eles estão tentando chegar na torre. Essa parte do episódio 2, é a segunda metade dele mais ou menos, foi muito legal. Mas não bastante pra comentar tudo de novo que eu já falei no vídeo dos membros, então segue um corte aí. A garota controla o vermezão gigante também. É muito bastante morte do nada, cara, é muito bom isso. Só um sanguinho ali. Aí sim, essas caras aqui agora. Ah, cara, que saudade. Subaru morrendo. Ele morreu na 3ª temporada também, mas foi só um episódio. Nossa, que bicho horrível. Ó, a mesma coisa que matou ele. Voltamos ao ReZero raiz. Cheio de dor e sofrimento e morte do Subaru. Nossa, não durou nada. E foi, Jeff. Ficou bem legal essa cena. O olhar da Emília lá vendo o negócio passar.
Esse episódio ficou bem legal. O primeiro, nada demais. Esse segundo, essa parte, da metade pra frente, mais ou menos, ficou bem legal. Eu acho que deu pra vocês notarem que eu gosto bastante quando o Subaru morre. É porque eu não gosto dele? Não necessariamente. Pode ser um pouquinho também. Mas é porque fica mais interessante a história. Dá uma tensão maior. E no caso, você quer ver como ele vai conseguir passar por aquilo também. Você cria um desafio a partir do momento que ele morre. Porque ele agora tem outra chance. Será que ele vai conseguir? O que ele vai fazer de diferente? Então, é uma dinâmica interessante. E uma coisa que eu não comentei, mas eu achei que em termos de atuação ficou legal, é a Beako desesperada nessa cena. Eu não sei vocês, mas eu acho que eles deviam ter feito episódio duplo. Estreia o episódio 1 e 2 junto. Porque o primeiro episódio é só uma banda de explicação e tal, preparação realmente pra jornada. No 2 que o negócio fica interessante. Então o pessoal terminaria com muito mais hype. Embora muito do hype desse começo da história tava pro episódio 3, onde tem a cena da caverna. E é basicamente os personagens pirando por causa da mana contaminada. E aí a gente começa a gritar um com o outro, e a coisa vai escalando rapidamente. Eu pensei que ela tinha morrido ali. Seria meio rápido, né? Cara, que... Ela fazendo com essa boca, tipo, cara, olha, meio um susto, porque ela faz, tipo, ela tá metendo uma faca, né, no meio da peito da outra. Como, tipo, fazendo essa carinha de susto, ficou muito meme isso aqui, cara. Que cara maluca dela, tipo, com a mão assim pra frente. A naturalidade que ela fez isso, meu Deus do céu, agora tá uma psicopata. Olha lá, tá indo com a mãozinha dele pra enforcar ela. O negocinho tá tenso aí. A outra tá viva ainda, não morreu. Mandou uma magia pra cortar no meio. Nossa. Meu Deus do céu, mano. Como tu tá caindo seus órgãos todos, como você tá falando? Já tá, não adianta você não querer morrer, não. Com tudo que tá caindo aí. Já era. Ah, Deus. Cena de filme de terror trash. Se agarrando nele, ele salta, sai. Operação assombração. Grudada nele e ele, socorro, tira isso daqui. Deus, que cena louca. Muito doido. Alguns não entenderam porque eu tava rindo nessa parte. Quem não viu muito filme de terror, ou não tá acostumado com esse tipo de cena, talvez tenha ficado chocado. Mas é um tipo de cena bem exagerada. Pra eu ficar tenso, tem que ser o contrário. É uma cena mais contida. Essa cena é o contrário, tá todo mundo louco pra caramba, gritando. Essa aí fazendo cara de louca enquanto faz aquilo também. Olha, é uma coisa mais maluca que a outra acontecendo aí. Essa cena dela agarrada no Subaru desse jeito aí, inclusive, me lembrou um filme trash de zumbi que eu vi. No caso, era uma mulher zumbi agarrada no cara e ele gritando igual um doido, no caso, pra ela soltar ele. Várias pessoas alegaram que ficaram realmente tensas com a cena, então acho que foi funcional pra muita gente de qualquer forma, mas vai depender de cada um. E lembra de uma coisa, sempre que começa a morrer gente igual doido, o que vai acontecer? O protagonista vai resetar. Então é difícil criar uma tensão absurda com o ReZero a longo prazo, quando você já acostumou que sempre que começa a acontecer coisa grave demais, vai ter um reset. E o protagonista vai voltar e esse pessoal não vai morrer. A Ren mesmo tá paralisada aí por 2 temporadas, mas é isso, ela não morreu. Então esse autor não é de matar personagem relevante pra história. E isso acaba dando meio que uma segurança nesse tipo de cena. Quando começa a acontecer muita coisa grave, você, o protagonista vai resetar daqui a pouco. Sejam honestos, quem realmente pensou que depois de todo esse negócio aí, o protagonista não ia voltar no tempo? E falando nisso, eu não mostrei como ele morreu ainda. Então, mais um cortezinho aí pra vocês. Olha o cabelinho da Han na boca dele. Ele comeu a Han. Olha lá, sem cabecinha.
De novo. Rapaz, velho. Bicho dando uma risadinha ainda. Que é isso? Caralho, velho. Putz. Não mostraram. Nossa, ficou brutal a cena aqui. Comeu a cabeça dele. Nossa. Cara, que sequência louca, velho. E resetado. Visualmente a cena ficou bem pesada. Mas o que mais me chamou atenção foi a risadinha. Cara. Mas o óbvio acontece. Ele morreu e voltou no tempo. Quanto a esse negócio da conveniência de ele ter um outro checkpoint pertíssimo do anterior, quando a gente já viu na série, às vezes, o checkpoint dele ser 3 episódios atrás, ou no caso, dias atrás, e agora tá mega colado no outro. Algumas pessoas alegaram, eu nunca vi nenhuma informação sobre isso, mas algumas pessoas alegaram que quem controla os checkpoints é a bruxa, que deu esse poder a ele. Então ela bota o checkpoint no ponto mais conveniente possível de propósito para tentar ajudar ele. E seria ali. Pode ser. Mas, de novo, não é uma informação que eu realmente vi em algum lugar. Alguns dizem que o autor comentou isso por fora, alguns dizem que tem no material original, mas se tem eu nunca vi. Fãs mais aficionados da obra, inclusive, comentem aí qual a informação correta. Isso aí tá no original? Ou, como eu já vi alguns comentarem, é uma informação extra que o autor deu por fora. Mas, bom, na segunda vez a coisa deu mais certo. Quer dizer, mais ou menos. A ação tá boa. Tá fechando a animação. Nossa, o barulho tá com a mãozinha dele. A mãozinha tá ficando mais útil. Tem CGI, mas tá um CGI bem feitinho, até tá disfarçando bem. Deletou o bicho, basicamente. Muito bonita, mas eu achei curioso as mãozinhas dela. Olha lá. O figurino dela também, tipo, parece que ela saiu da praia. Mas o curioso é essa mãozinha dela, tipo, do lado. E ela andando, em vez de andar normal com a mão pra baixo, fica andando com as mãos pro lado. Ficou estranho, mas tudo bem. Muito bonito. Essa personagem roubou a cena no episódio 4. É um bando de cenas hilárias com ela. Teria sido bem engraçado se o autor tivesse colocado ele pra morrer pelo abraço dela, quebrou a coluna dele, e aí na próxima volta lá ele tenta evitar morrer esmagado. Mas bom, ela conseguiu uma coisa que a gente nunca viu até agora: deixar a Emília com ciúme. Essa personagem nova, fora roubar a cena sem parar, porque ela é cheia de caras e bocas, é muito expressiva. Tem um lado também do mistério, porque ela venera tanto o protagonista e parece apaixonada por ele. Inclusive, isso me lembrou mais uma cena muito engraçada. Cara, essa personagem, tô falando, ela roubou o diabo do episódio. É o tempo inteiro você só rindo com ela. Mas bom, tem um mistério porque ela acha que o protagonista é o mestre dela. A justificativa dela é pelo fedor dele, o que inclusive gerou uma outra cena muito engraçada. Mas bom, isso gera um bando de teorias. Seria o cara que tá aí, o Subaru do futuro? Até porque precisava do conhecimento da Terra para resolver o primeiro teste lá que tinha nessa torre que eles chegaram. Qualquer pessoa que não fosse da Terra não ia conseguir resolver aquele desafio. Então, de novo, dá a impressão, pô, quem fez o desafio foi ele mesmo. Pode ser. É uma possibilidade que é levantada aí, mas não seria meio óbvio demais as dicas aí? Essa aí, louca por ele, dizendo que tem o mesmo cheiro, também o teste da torre, são muitas coincidências
Então, geralmente, quando fica óbvio demais, tende a ser outra coisa. Inclusive, teria um bando de Subarus nessa história, porque esse cara aí do Elmo, existe uma teoria que ele também é o Subaru de uma outra realidade. Onde ele ficou muito mais brabo, inclusive, mas é realmente isso? Eu não tenho spoiler do original pra saber. Mas é uma teoria também que existe. Então, se for isso mesmo, tem o Subaru que a gente conhece, que é o protagonista, e tem esses outros dois que seriam versões alternativas de outra realidade ou algo parecido. É, de novo, um mistério. E falando em mistério, a Satella foi visitar o Subaru de novo. Eu não sei se vocês lembram, mas a Satella é a cara da Emília, mostrou ela uma vez na segunda temporada, e uma das teorias que existem é que a Satella é a Emília do futuro, que voltou no tempo muitos anos atrás. Não se sabe exatamente por quê, pode ser para tentar salvar o Subaru com alguma coisa que aconteceu no futuro. E ela acabou dando os poderes quando ele chegasse nesse mundo. Só que quando ela voltou no tempo, ela voltou muito mais pro passado. E virou uma daquelas bruxas lendárias. E a teoria que se encaixaria com tudo que tá acontecendo aí é que o protagonista também voltou junto com a Satella, que seria a Emília do futuro, para esse período aí muitos anos atrás e aí conheceu essa garota aí. Mas, de novo, isso aí não são spoilers, isso aí são só teorias. De qualquer forma, eu gostei bastante da volta. Tem os mistérios aqui e ali, tem muita morte dele, tem mais voltas interessantes, tem mais cenas impactantes. Na verdade, tá me lembrando bastante da primeira temporada, a sensação que eu tive com a primeira temporada. Esse diretor, em geral, saiu muito bem, continua saindo bem. Eu gostei dele na terceira temporada também, as cenas de ação estavam muito bem feitas. Eu só não acho ele tão bom pra suspense e terror. O diretor da primeira temporada eu acho bem superior nesse aspecto. Mas esse aí se virou bem. A cena, como eu falei, não ficou ruim. E pra muita gente foi uma cena tensa. Só pra mim, particularmente, e outras pessoas também vi comentando, não funcionou tão bem assim pra gerar tensão. Mas foi uma cena, ainda assim, impactante visualmente. Então, embora tenha começado mais morno lá no episódio 1, o 2 e o 3 foram muito bons. E o MVP da temporada, por enquanto, é essa personagem aí. Cara, que personagem carismática. Um episódio só e ela roubou totalmente ele, do começo ao fim. Até ela se cagando de medo é engraçado. A impressão que deu é que o diretor também adorou ela e deu muita atenção, o máximo que podia. Porque o tempo inteiro, tendo umas cenas random, ela acaba chamando a atenção. Já senti expectativas que ela seria divertida pelos trailers, mas superou minhas expectativas, no caso que eles mostraram nesse episódio. Muito legal a personagem. Em resumo, gostei bem mais desse começo da quarta temporada em comparação à terceira. Não que a terceira tenha sido ruim, mas tirarem esse negócio do protagonista ficar morrendo, sei lá, perder um pouco da graça. ReZero não funciona tão bem pra mim sem o protagonista morrendo constantemente. Um elogio também pro estúdio White Fox, porque eles capricham pra caramba em ReZero. Não tem uma temporada de ReZero mal animada. Os outros animes dele variam, mas ReZero é impressionante o quanto eles se esforçam. Muda diretor e eles continuam entregando uma excelente animação. Inclusive, pra quem é membro, eu fiz um tier list do estúdio White Fox, comentando os animes que ele já fez até hoje e ranqueando eles. E o ReZero se destaca com certeza como um dos mais bem produzidos dele. Quem tiver interesse nesse vídeo, eu vou linkar pra vocês nos cartões. E bom, a Open ficou excelente, storyboard, animação, música também. Não tem o que falar, ficou tudo muito bom. A minha cena favorita é um tanto quanto óbvia. Por que será que eu gostei tanto dessa cena? E tem uma outra também, essa aí. A ending ficou legal também, mas nem se compara ao opening. E pra quem for membro e curte animes de viagem no tempo, dá uma olhada nesse tier list aí que eu fiz pra vocês. Tem um link pra ele na descrição do vídeo. O anime da capa é Summertime Render, que é um dos meus animes favoritos de todos os tempos. Ele inclusive lembra bastante o ReZero, porque tem esse sistema aí de voltar no tempo toda vez que morre. Mas o protagonista tem uma pegada diferente. Eu gosto mais do protagonista de lá. E a heroína principal também é mega carismática. Recomendo demais pra quem nunca assistiu. Tem final fechadinho. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam dessa volta de ReZero. Tiveram impressões parecidas com as minhas ou não? Teve uma sensação diferente aí com essa volta? Comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana, fora o acesso aí ao chat dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro. E, inclusive, quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.